Então, boa noite a vocês todas, todos, né? Não sei se tem também outras pessoas mais. Então, nós estamos aqui hoje, vamos falar um pouco, então, sobre o centenário de Moreno, né? Do nascimento de Moreno. É uma live que está sendo organizada pela Escola Aprender Vivo. A Escola Aprender Vivo é uma escola digital e que ela está então, organizada para dar cursos, né, online e também cursos gravados, que sejam outros cursos que não só a presença do professor, mas temos, então, cursos de formação e de especialização e outros cursos também ligados a temas importantes da atualidade. E a Escola Aprender Vivo, então, é uma escola que está aberta, né, a receber pessoas de todo o Brasil, né, e com formações diferenciadas. Nós estamos, então, filiados, né, a Escola Aprender Vivo, ela está filiada, então, à Associação Brasileira de Terapia Familiar, à Federação Brasileira de Psicodrama, ao MEC, né? E também a Associação Internacional de Psicoterapia de Grupo, na qual a Heloísa né, faz parte da diretoria executiva. Então, nós estamos aí com essa escola no sentido de cada vez mais trazer, né, temas e assuntos relevantes nessas lives que nós temos feito, então, a cada terça-feira, né? Quinzenalmente nas terças-feiras. Então, eu vou apresentar para vocês a Heloísa. A Heloísa Fleury é também uma das fundadoras e docentes, né, da Escola Aprender Vivo. Ela vai estar hoje, então, coordenando a nossa live sobre o centenário do Moreno, então, né? Ela é uma psicoterapeuta, uma psicodramatista e também a editora da Revista Brasileira de Psicodrama, além de outras coisas mais, né, que ela também faz e está preparada para tal. Então, nós vamos passar a palavra para você, Luísa, para que você possa, então, dar início à nossa live. Então, boa noite a todos. É com um enorme prazer que eu estou aqui participando de uma atividade do Aprender Vivo, que é a grande obra da nossa vida, né? Da minha, no caso. Então, hoje nós vamos falar, no dia 1º de abril, de agora, poucos dias, fez 100 anos da primeira apresentação de psicodrama. Então, nós vamos ver um pouco o que aconteceu, como é que foi esses 100 anos e o que vem agora para o 2º século que a gente está iniciando. Eu vou compartilhar a tela porque eu fiz umas imagens que eu acho que pode ser mais rico para a gente conversar aqui. Ixi, o que aconteceu aqui? Um minutinho. Um minutinho só. Não adianta a gente treinar, né, e achar que está tudo certo, chega na hora, não está tudo certo. Mas então aqui. Então, nós vamos falar do centenário do primeiro evento de psicodrama, né? Então, como nasceu o psicodrama? Então, nesse primeiro dia de abril, há 100 anos, o Moreno, num teatro dramático em Viena, na Áustria, ele colocou uma poltrona no centro do palco e convidou os participantes. Quem quer vir aqui ser um substituto do reinante da época? Então, foi um acontecimento que mostra o jeitão do Moreno, né? Que ele sempre
era um showman, alguém que sempre trazia algo assim desafiante, algo que provocava a comunidade e provocava mudanças. Então, hoje faz 100 anos. Então, foi 100 anos para a implantação do psicodrama, uma nova metodologia de trabalho com grupos e com pessoas. Então, a gente vai ver que isso foi em Viena, mas depois ele chega nos Estados Unidos e dos Estados Unidos se expande para o mundo todo o psicodrama. Então, esse é o Moreno, né? Então, ele cresceu, ele nasceu na Romênia, no início do século XX. E ele cresceu interessado em transformar as pessoas, em transformar o mundo. Ele foi um médico psiquiatra romeno de nascimento. E daí, quer dizer, tem milhões de histórias do Moreno, mas eu fiz um recorte, selecionei algumas coisas. Em Viena, depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi pioneiro numa série de coisas. Ele escreveu sobre a filosofia do momento, que hoje todas as abordagens reconhecidas em psicoterapia, em trabalhos, valorizam aquilo que ele já dizia no início do século XX, a questão do aqui e agora, do estar presente, da relação humana, e teve influência do existencialismo, de muitos filósofos, com destaque para o Martin Buber. Daí, ainda em Viena, depois da Primeira Guerra Mundial, ele foi alguém que desafiou, e as histórias, alguns trazem um traço mais assim megalomaníaco, outros um traço mais desafiador, mas o que importa para nós e o legado que ele deixou foi tudo que ele foi desenvolvendo para entender como é que os grupos funcionam, como é que ocorre esse estar, a interação social, trabalhando muito com minorias. Então, os grupos de prostitutas, que ele ajudava a se organizar, os refugiados de guerra, em que ele trazia coisas completamente novas para a época, trabalho com crianças, em que ele desenvolvia a espontaneidade, a criatividade. E a gente poderia ficar aqui, talvez, 1 hora falando sobre os inúmeros experimentos que ele fazia e que, com isso, ele foi desenvolvendo a sua teoria. Até que ele vai para os Estados Unidos, e ele migra para os Estados Unidos. E lá ele estabelece muitas parcerias. Então, a teoria da matriz de identidade, ele desenvolveu com parcerias com mulheres, né? Que ele fazia uma dupla criativa. Até teve um colega nosso, psicodramatista, o Marco Maida, que ele fez um vídeo com as musas de Moreno, as musas que promoviam esse desenvolvimento e a criatividade. E a última musa, pelo que se sabe, foi a Zerca Morena, né? Sua terceira esposa, com quem ele desenvolveu uma série de coisas, onde ele realmente, essa dupla, né? Esse casal, eles impulsionaram o psicodrama. Eu trouxe aqui essa imagem, né, desse beijo, dessa estar junto, dessa inspiração que os dois desenvolveram. Foi uma vida de desenvolvimento. Então, aqui, nós tivemos a ideia de trazer uns vídeos mostrando como é que o Moreno trabalhava, mostrando o Moreno em ação. Então, o primeiro vídeo que a gente vai ver é ele explicando quais são os 5 componentes da sessão psicodramática. Interessante para que a gente possa ver com uma noção do tempo, não é? Que isso aconteceu na década de 1940, 1950,
Quer dizer, assim, isso faz 70 anos, né, 80 anos que ele estava lá fazendo experiências. Então, nós vamos ver aqui um videozinho, para vocês conhecerem o Moreno. The actual function of the stage itself, Doctor. This is the Theater of Psychodrama. The director is Dr. J.L. Marino, who is now coming onto the stage. How do you do? It is a great pleasure to meet you here today. The best way of introducing you into the meaning of psychodrama is if one of you would step up upon the stage and talk with me about it. What about you? Yes, Doctor, I have some questions. Yes. Why don't you come up? Glad to meet you. How do you do? Glad to see you, sir. How are you? Fine. Well, anything you have on your mind? Yes. Well, I've always thought of the theater as a place of entertainment. I can't quite get the idea of the Yes. theater as therapy. Well, of course it is important that you all understand that there is a fundamental difference between the theater as a therapeutic functioning unit and the theater which we all understand as dedicated to joy and to pleasure. Well, then, what is the actual function of the stage itself, Doctor? Well, Henry, this stage permits you to live out many things which you might have done in the past, which you might do it now in the present, or which you might do in the future. For instance, what is your plan for the future? Well, I'd like to teach at the university someday. You do? Well, why don't you try to take the role of such one who might one day become a professor of the university? It's a long way off. Well, you might be, but still, try. Well, I'll Assume the role. Now imagine that you're facing a large body of students. Henry. Well, I'd portray it as far as drawing upon the information I have now from the professors I've known, and perhaps would crystallize it into this sort of thing. Assume the role. Go ahead. We want to meet the basic needs of children and of people, and these basic needs are many-fold. Fine. All right, very good. Well, may I say that, Henry, as we are becoming better acquainted, and as I like to tell all the students, your friends here, something about the stage, I try to summarize now for you the total function of. We have 5 functions. I mentioned first the stage, right? Levels, balcony. Second is the subject, yourself, as you saw yourself just before performing. Third, it is the director. The director has a vital function in the psychodramatic theater. He prompts, he stimulates the subject to production, he stimulates his spontaneity. He doesn't do anything for him. He does it all himself. Third and fourth are the professional auxiliary egos, these individuals who are portraying for the subject such roles which he cannot do himself. His father, his mother, delusions he may have if he's a mental patient. Right? And finally, the last and most important instrument in a psychodramatic theater is you, the audience. You, the audience, is a thing which may have a double function in a psychodramatic theater. The one might be to provide the subject with a world which is absolutely real. Right? Especially if he's a mental patient who has lost his world. And the second function is to become a patient himself, to be treated in groups. Right? There may be groups of normal individuals. There may be students. There may be mental patients who are forming groups and are in need of some degree of treatment. You understand, Henry? That is the story. You, the audience, you are the one to whom we are giving this instrument to be used everywhere, wherever problems are to be treated in mass. Is it clear to you? Yes. It was a pleasure to meet you. Thank you, Doctor. I thank you. Então, agradecimento ao Sérgio Guimarães, que editou esse vídeo, que fez uma coleta de vídeos, porque o Moreno foi pioneiro nessa busca de usar
a televisão, a telepsicologia, a telepsicodrama, que hoje é o nosso cotidiano, né? Uma coisa que não... Assim, eu gostaria de saber, alguém gostaria de falar qual a impressão do Moreno? Que impressão teve vendo essa performance dele? Volta a tela, Elô, para todos. Você pode colocar a tela de todo mundo? Tá. What is the actual function of the stage? Isso. Uma palavra, só uma reação, alguma reação a essa... Alguns estão conhecendo, né, o psicodrama pela primeira vez. A Selma ergueu. Ó, eu queria ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Boa noite, Heloísa, tudo bom? Olha, a gente percebe, né, assim, a empolgação dele, né? Ele passa um clima que envolve as pessoas. O professor não queria se manifestar, mas, de repente, já estava assumindo lá o papel. É isso, né? Essa energia contagiante, Elisa. Legal. Energia contagiante. Mais alguma coisa ou vamos para a sequência, então? Eu pensei em um homem vigoroso, mas afetivo. E bem vigoroso. Vigoroso, né? Rigoroso. Vigoroso. Vigor. De vigor. É afetivo. Isso. Então, vamos ver. Aqui... Então, uma coisa que ele mostrou muito rapidamente é o teatro, né? Mas o teatro de Bacon tinha um sentido muito interessante de aproximar. Quanto mais você... Então, aqui vocês veem a plateia aqui, a audiência, como ele falou. Daí tem degraus. Quanto mais você sobe, mais envolvimento com a cena. E então, tem um primeiro, um segundo e tem um terceiro, que é aqui em cima. Então, para representação de figuras de muita autoridade, de muita idealização, coloca aqui. Eu tive o privilégio, há muitos anos, de fazer um estágio aqui, mas ele já tinha falecido, então foi com a Zerca Moreno e a equipe lá. Fiquei 10 dias lá, vendo psicodrama de manhã, à tarde e à noite nesse teatro. E daí eu tive certeza que o nosso psicodrama era onde eu queria realmente aprender. Eu acho que tem muita coisa que a gente vai conversar sobre o segundo século do psicodrama aqui no Brasil. Então, esse é o teatro. Então, aqui nós vamos ver agora um outro filmezinho do Moreno apresentando técnicas do psicodrama. When I begin to work with a subject, I have nothing to work with, and therefore the production is one which I structure gradually. The most important aspect in such a psychodramatic presentation are production techniques. Now, for instance, if I may invite you up, Sue, why don't you come up for a moment? I'd like to demonstrate with you how such production techniques are used. Now, in general, Sue, there are 3 types of production techniques which I'd like to demonstrate in this lesson. So one is the technique of representation. The second is the technique of reversal. The third is a double technique. Let's start with the first one, the technique of representation. For instance, you, Sue, to give you an illustration, where are you from? Tarrytown. Tarrytown. I would like, for instance, to meet your mother, right? Your mother isn't here. No, right? she isn't. No, and she couldn't come. We have, therefore, to portray her by means of an
of someone who is particularly trained to take such roles. Now, these people are called auxiliary egos, as you know, and we have here a number. Now, I would like, for instance, Zerka to come up and to portray the role of your mother. Now, in such a case, she will be, here is Zerka, and we will, you being the resource person, you will inform her what kind of a person she is and what kind of a relationship bothers you at the present time, which you would like to, which might require portrayal on the stage, right? And then, of course, we will proceed from then on. She'll be your mother and you will be yourself. The only thing is, Doctor, there isn't too much of a conflict situation with my mother. Oh, that is not. Well, we can imagine, you all can imagine that, how such a technical presentation can be done. So let's move now, thank you so much, Zerka, and we'll move now to a second technique, which I discussed before, a technique of reversal. Now, which one do you have it from? My mother-in-law. Your mother-in-law? Oh, I see. Well, I'll tell you something. I'll invite another auxiliary ego up, that is Jana. Now, Jana, if you'll come up here, and you see, in the role, in the reversal technique, you'll take the part of that person with whom you have conflicts, that is your mother-in-law, and she'll take your part. Right? And now you structure with her a situation we would like to see with your mother-in-law, and she taking as well. She takes a part of Sue. All right, go ahead. Well, usually she comes over at night when I'm washing my hair or something, rings the bell, and I have to go downstairs. Go ahead and see. Let's see what happens. What would you do? Well, you'd be coming down the stairs, and I'd be standing there waiting, usually tearful. And so you'd say, hello, Mrs. Russell. Mrs. Russell is a name. And I'm Sue. Hello, Mrs. Russell. Oh, Sue, I don't know what to do. I've been having a terrible day. Is Norman home? Oh, yes, he's upstairs. You come on up. Well, you know I can't walk all those flights up. Would you tell him to come down? I just have to talk to him. The most terrible things have happened to me, and I just don't know what to do. And the doctors say I have to be operated on, and that woman was so mean to me again. And you know how she acts. She just goes, she kicked me, and she threatened to throw me out the Now, please, now you reverse roles, and now you are Sue, and she is now Mrs. Russell. Oh, I just don't know what to do, Sue. I want to see Russ. Won't you tell Russ to come down? Now, you know that, and I'll have him come over and see you. Oh, but he isn't in class. That's all right. Now, that is about an illustration of how a reversal technique runs. Thank you, Jana. You understand, Sue, and you understand all that about how it operates. Now, it has a very great therapeutic value because one person can move from herself into the other person's situation and learn in action of what is going on in her own mind. And so she lives in two persons simultaneously, so to speak. And so let's go now, Sue, to the third technique. That is, and you all, please look carefully at Sue. We will go now into the double technique. Now, everyone, as it is visualized in mythology, we all have a person who is a double of ourselves. That is at least how it is visualized by the mystics and by folklore of all peoples on earth. And now, let us imagine that you'll come home, right, at one evening, and you'll find yourself. Zerka, will you please take the part of the double? And you'll find that there are two shoes in your living room, let us say. And now, you, of course, as regular doubles, you will move the same way, you will talk the same way, you will feel the same way, and you will complement yourself. She will give you a great deal of strength by having one like you in social space. Go ahead and try to work it out that way. Oh, dear, I suppose I was very nice to Russ's mother. Well, I try to be nice. Well, I know, but I don't seem to succeed very well. She gets so upset and she unnerves me. She makes me feel so, I don't know, so fidgety. Well, I used to be able to get along with her all right, but I guess as I got a little more neurotic myself, I found that she was now, there you are, bothering girls. me. Let us imagine now that you will continue to show the double technique in all phases of your mutual existence. And now, I would like to explain to all of you what this double technique means, psychodramatically and therapeutically. You see, the best illustration is, if you recall, the great French novelist Guy de Maupassant. One day, when he came home, he saw himself sitting
at his desk writing a manuscript. That was the beginning of his psychosis. That was an uncontrolled double, one who hallucinated himself from his own mind and was there in space. But we are projecting the double voluntarily upon the stage, giving you a double so that you may learn and maintain control of your own mind. The controlled situation which a double portrays from the depths of your psyche, Sue, is what we are giving to all these people who are suffering from psychotic experiences. You understand? Yes. Uma palavrinha de cada um? Alguma reação a essa? Espontaneidade, Lu. Aham, legal. Eu senti muita facilidade. Deixa eu aparecer aqui. Nossa, meus cabelos. A aprendizagem, direcionar a psique interna para processos de aprendizagem. Me relacionar comigo mesmo nos outros. Achei muito interessante. Dizer assim, quer dizer, a gente vê um homem vigoroso, né? Uhum. Acho que é Alcione, não sei, alguém, Alcimelo, pergunta se de vestido azul é a Zerca. Sim, é diferente da imagem que a gente conheceu, né, uns 50 anos depois, 70 anos depois, mas era ela, jovenzinha, a musa inspiradora do Moreno. Alci, você está falando e sem microfone. Então tá sem som. Quer falar alguma coisa? Então. Uhum. Eu vou falar. Não, é que, assim, visitando, né, esses filmes e a minha própria influência da formação, me vem, assim, algumas palavras do tipo inovador, convincente e um tanto quanto, assim, contundente. Vamos lá, é assim, tal. Quer dizer, meio que pelo excesso de espontaneidade, ele acaba sendo contundente do outro, dizer, não, acho que é isso mesmo, tem a ver. Então, assim, revendo aqui o filme, me veio essa sensação e palavras. Boa noite, Juliana, quem está falando. Assim, ele fala muito rápido, assim, mesmo, parece que está fazendo uma apresentação, né, de fato ali, né? E como se fosse fácil, né? Parece que é uma coisa fácil, mas que não é, né? Assim, para ele, né? Ele fala com muita naturalidade, né? Mas domina, né, a técnica, né? Acho que a gente está vendo aqui, não sei se alguém mais quer falar, mas assim, para a gente poder seguir, o Moreno aconteceu, né, há 100 anos, e ele teve aí essa ação vigorosa, contundente, como diz a Séries, espontânea, tudo isso que a gente viu. Mas é importante a gente ver como é que isso evoluiu, né? Que passaram-se 70 anos dessa apresentação. Como que os psicodramatistas evoluíram, né? Como é que a gente pode olhar isso? Então, eu vou voltar a imagem para a gente dar a sequência.
Então, é interessante ver a Zerka aqui muito jovem. Então, lá a gente estava falando do psicodrama, desse psicodrama contundente lá nos Estados Unidos. Mas nessa época já tinha chegado o psicodrama aqui no Brasil, que chegou na década de 1940. Chegou no Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento. Cada vez mais está sendo valorizado, que ele chegou, o psicodrama, nesse espaço importante para o ativismo, estudo sobre as relações raciais por Guerreiro Ramos. A nossa colega Célia Malaquias tem vários estudos, foi quem trouxe à luz toda essa história do psicodrama no Brasil, dessa chegada para fortalecer essa proposta de inclusão, espaços de compartilhamento e solidariedade. E, num passado recente, ainda do século passado, né, a Zerka Moreno veio várias vezes ao Brasil, então aqui a gente vê a dignidade dela e a força, né? Ela teve um papel, é importante a gente ressaltar o papel também dela, porque muitas vezes se foca só no Moreno, mas ela teve um papel fundamental na estruturação, na organização de muitos dos conceitos. Ela própria diz, o Moreno era um showman, era aquele que fazia acontecer, esse homem vigoroso, mas ela foi aquela que usou, de fato, o psicodrama com sentido psicoterapêutico. Então, ela deu continuidade, inspirou e organizou muita coisa. E deu um filho a Moreno, né? Eu acho importante que ela nos deixou uma herança, né? Que é o Jonathan Moreno, que também já veio ao Brasil várias vezes, né? Nos nossos congressos. E o Jonathan Moreno, ele também é um psicodramatista, mas ele trabalha com música, né? Ele não tem esse vigor que tem o Moreno, como ele se colocava, né? E o Jonathan Moreno foi como se a gente pudesse dizer assim, aquela pessoa com a qual o Moreno e a Zerka puderam fazer diferentes experimentações, né? Usando o psicodrama, principalmente quando eles falam do psicodrama usado com as crianças, né? Quando eles usavam o psicodrama para ajudar os pais a cuidar das crianças, a pensar sobre o desenvolvimento e a educação das crianças. Então, tinha lá o Jonathan, que eles faziam todos os experimentos a partir do Jonatas, né? Eles tiveram apenas esse filho, né? A Zerka e o Moreno. Mas então, vendo essa história, né, da Romênia, ele foi para Viena, depois foi para os Estados Unidos, nesse meio tempo chega no Brasil por vários caminhos, tem muitos detalhes, mas nós estamos fazendo alguns fragmentos dessa história. Mas hoje, que o 1º de abril de 2021 já passou como aniversário, hoje nós estamos, então, no 2º século do psicodrama. E nesse, como é que está se colocando para esse 2º século? Né? O psicodrama, os escritos do Moreno foram interpretados, quer dizer, eu escrevi isso num editorial da Revista Brasileira de Psicodrama, em que eu falo sobre o 2º século do psicodrama, o quanto os escritos do Moreno foram interpretados na perspectiva das demandas da nossa sociedade, do Brasil, e influenciados pela diversidade cultural, quer dizer, a nossa diversidade cultural, os nossos recursos locais, as nossas demandas, elas todas foram dando um colorido especial, um colorido brasileiro, até ao que se lê do Moreno. Então, muitas vezes, os brasileiros têm clareza de um determinado conceito que está escrito nos livros do Moreno, mas outros países, outras culturas não identificam a importância desse conceito,
Por exemplo, o conceito de co-inconsciente e co-consciente. Para nós, é algo fundamental para a prática, e é algo que marca o nosso psicodrama. E muitos psicodramatistas de outros países não entendem que conceito é esse. Por quê? Porque esses escritos tiveram essa escuta, essa interpretação calcada na nossa diversidade cultural. Então, essa condição estimulou também a fertilização com outras teorias, como o pensamento sistêmico, que gerou uma série de peculiaridades únicas do psicodrama brasileiro. Eu vou interromper um pouquinho para a Marlene falar dessa fertilização importante para nós, que é com o pensamento sistêmico. Bom, como vocês viram, né, o Moreno era esse homem que falava, que articulava, né, que era vigoroso, e o que ocorre é que, com a passar do tempo, nós fomos, então, sentindo, né, como será que o psicodrama poderia estar mais adaptado à nossa realidade, à nossa população, e esse psicodrama foi, então, de uma certa forma, se transformando. Moreno trabalhou principalmente com o psicodrama que ele criou, principalmente nas unidades de saúde, né, nos hospitais. Ele era um psiquiatra e ele trabalhava, então, diretamente nisso, né, nos hospitais. E nos centros onde tinha as moças, né, esqueci o nome agora do instituto, quem lembra aí? Ele trabalhava, então, nesses institutos onde ficavam as crianças abandonadas, as crianças que não tinham de pais. Hudson, o orfanato de Hudson. Isso. E ele começou, então, a trabalhar e dar também, ao longo do tempo, uma outra visão desse psicodrama, que não era para ele, não tinha para ele uma visão extremamente psicoterapêutica. Ele trabalhava nos hospitais, numa possibilidade de dar às pessoas aquilo que elas mais precisavam e, naquele momento, as necessidades daquelas pessoas. E esse psicodrama foi, então, também sendo desenvolvido aqui no Brasil um pouco dessa forma. Ele foi chegando e atendendo às populações na medida que era necessário. E o que aconteceu, então? Com o advento das políticas públicas no Brasil, o psicodrama foi cada vez mais sendo admirado e cada vez mais podendo ser utilizado como uma ferramenta de trabalho para as políticas públicas, porque as políticas públicas tinham a oportunidade de trabalhar com os grupos, com os grandes grupos, com os pequenos grupos, e não especificamente com uma pessoa apenas num contexto psicoterápico. Então, o psicodrama foi se desenvolvendo a partir daí. Nós podemos ver, por exemplo, que o psicodrama ele custou chegar nas universidades, por exemplo, né? Porque ele não era bem aceito como uma ferramenta que pudesse trazer, recolher, por exemplo, dados para uma pesquisa. Então, o psicodrama foi chegando devagarinho e, hoje, ele abrange, né, uma série de trabalhos, todos eles relacionados, então, a esse contexto, muito mais a esse contexto coletivo do que especificamente a um contexto mais individual. Então, a gente exatamente quando o psicodrama chega no Brasil, no ano de 1940, é quando surge nos Estados Unidos o pensamento sistêmico, no sentido de que uma nova visão de mundo estava sendo trazida, né, onde esses paradigmas precisariam todos ser modificados. E Moreno, ele tinha uma fala, olha, quando ele constituiu a teoria dele, e ele organizou essa teoria dele já nos Estados Unidos, ele era, então, um homem à frente do seu tempo, porque ele falava totalmente dessas coisas que o pensamento sistêmico
começa a trazer em 1940. Então, ele fala da importância da relação, ele fala da importância de um novo conhecimento só surgir a partir da relação, e que todas as grandes descobertas e as grandes mudanças e transformações que o mundo vai fazendo, ele só faz através da relação entre as pessoas. E a terapia familiar, o pensamento sistêmico, também vai se compondo dessa forma, né? O conhecimento vai só se dar nas interações, a partir das relações. Então, esses dois conhecimentos, eles vão se casando, eles vão se organizando e estruturando para atender, então, a essas populações e, principalmente, a esses contextos de política pública, onde a gente trabalhava, de modo geral, com essa saúde coletiva, né? Com essa coletividade. E aí a gente vai, então, para as instituições, para os hospitais, para a rua, para as escolas e para todos os contextos onde a gente pensava e que poderia fazer a transformação daquelas pessoas, daquele grupo que estava lá, à espera de ser modificado, de ser transformado. Então, a gente trabalhou muito, como Moreno fez no princípio da criação do psicodrama, quando ele estava em Viena, que ele trabalhou com um grupo de prostitutas, com os refugiados, e ele trabalhou também com as famílias em Viena. Ele trabalhava com as famílias, que ele era o médico, como mais ou menos a saúde da família, aquele médico que vai na casa do paciente, ver o que está acontecendo com o paciente, como está aquela família, o que aquela família em conjunto pode desenvolver para que eles possam criar um empoderamento e poder ter uma vida e uma qualidade de vida melhor. Então, Moreno trabalhou já ainda em Viena, antes de chegarem nos Estados Unidos, com a família também, com todas essas famílias lá em Viena, como médico de família. Então, essas duas metodologias ficaram muito próximas. Além do mais, além de aproximar dessa questão mais da saúde, também da educação, né, como a gente falou, com os estudos de Paulo Freire, Moreno se aproximava muito do que Paulo Freire pensava, e Paulo Freire é um educador eminentemente brasileiro, né? Que ele fala do como fazer esse trabalho de empoderamento daquela pessoa, daqueles grupos. Então, ele trabalhou também muito, o Paulo Freire também trabalhou muito pensando em todas essas questões das políticas públicas, da saúde coletiva e tudo mais, né? O Boal também, a partir do teatro, né? Ele trabalhou criando várias oportunidades das pessoas conseguirem se resolver, encontrar novas propostas de vida, quando ele trabalhava com o teatro. E o Moreno cria, né, o teatro da espontaneidade, que depois é altamente desenvolvido no Brasil, a partir do Moisés Aguiar, com outras pessoas que vieram a partir dele, né, falando do teatro espontâneo, do teatro da anarquia, do teatro de reprise, do psicodrama público, né? Então, todos esses arranjos, né, que foi sendo criado pelos brasileiros a partir da necessidade, né, de resolver os problemas dos grupos, e principalmente dos grupos vulneráveis, daqueles que precisariam lutar para a sua própria condição e sua própria sobrevivência, não só a sua sobrevivência material, né, econômica, mas a sobrevivência em todos os aspectos, foi o motivo pelo qual o psicodrama brasileiro é tão extenso, ele atende a todas as populações, a todos os contextos e a todas as possibilidades que nós queremos utilizar como uma ferramenta, né? Tal como o pensamento sistêmico, que hoje entende exatamente isso, né? Que nós vamos criando espaços para ajudar as pessoas a desenvolver esses sistemas humanos, né? Que estão aí para serem desenvolvidos. Então, eu acho que é um pouco isso, Heloísa. Tá. Obrigada, Marlene. Acho que além, né, de muitas outras coisas, e acho que você trouxe um panorama
da nossa diversidade, dos nossos recursos que deram esse jeito brasileiro ao nosso psicodrama, né? Daí, uma outra coisa que ultimamente tem sido bastante importante na área das psicoterapias e dos trabalhos com grupos são os estudos da biologia interpessoal, da neurociência, e que confirma a essência do psicodrama. Eu escolhi 3 falas para representar toda a riqueza desses estudos, né? O primeiro é o Cosolino, que é um livro muito interessante sobre como transformar a psicoterapia em algo efetivo, transformador, e está escrito, né? O poder de estar com o outro que molda o nosso cérebro. Quer dizer, os estudos, após a identificação da neuroplasticidade e tudo, foram mostrando como promover mudanças, e o psicodrama, e que bate com o que o Moreno falou, a constituição do eu começa na matriz de identidade. Então, ele traz a dimensão relacional constituindo o indivíduo. E nesse outro texto, que são clássicos da neurociência aplicada ao trabalho com grupos e à psicoterapia, fala que as experiências interpessoais no grupo estimulam e amplificam as interações sociais, condições excelentes e necessárias para as mudanças cerebrais. Quer dizer, aqui está falando da neuroplasticidade, o Moreno está falando da interação social e o Cosolino está falando da riqueza da experiência interpessoal. Então, esses estudos todos confirmam a riqueza do aspecto vivencial do psicodrama para promover transformações. Posso falar uma coisinha, Elô? Só para Claro. lembrar, nós perdemos agora, há uns 3, 4 dias, me parece, acho que uns 3, 4 dias, né? Um grande pensador do pensamento sistêmico, que é o Maturana, né? Ele falece aos 92 anos, há uns 3 ou 4 dias atrás, e ele também foi um grande estudioso dessas interações e dessa questão da neurociência, né? Quando ele traz para o nosso conhecimento todas essas ferramentas ligadas ao construtivismo social, e que falam um pouco isso que você está trazendo, Heloísa, e que eu acho muito importante, porque ele foi uma pessoa que contribuiu sistematicamente para o desenvolvimento desse pensamento sistêmico e para todas as interações sociais que nós também podemos entender que são construídas a partir dessa convivência, dessa interação entre as pessoas, né? Então, e daí aqui, então, com toda essa bagagem nossa, brasileira, num congresso internacional da IAGP, há alguns anos, eu apresentei esse pôster, polisando essas cores são feitas de muitos pontinhos. Cada pontinho, cada bolinha aqui no verde, no azul, no amarelo, significando um grupo no Brasil, um trabalho de psicodrama, uma intervenção psicodramática no nosso país, né? E esse pôster ganhou um prêmio, então foi uma coisa muito bacana de divulgação do Brasil. E aí, então, eu estou aqui aumentando, né, o que estava escrito lá, quais eram os tipos de intervenções que nós tínhamos, né? O que o psicodrama, atuando no desenvolvimento da sociedade brasileira, o que ele estava promovendo, que tipo de intervenções na saúde. Então, eu pensei assim, da gente poder estar vendo essas intervenções e todo mundo, quem lembrar de mais alguma coisa, escrever no chat, né? Alguma outra forma de intervenção que conhece ou que já fez.
Então, aqui, basicamente, a gente tem na saúde básica, programas, trabalho tanto em hospitais como na prática clínica, privada e institucional. Toda a parte de desenvolvimento teórico e metodológico, todas essas formas, né? O sociodrama construtivista, intervenções temáticas e de tempo limitado, teatro espontâneo, teatro de reprise, entre outros. Desenvolvimento de equipe, apoio psicossocial para profissionais nas unidades de saúde, novas maneiras, definição do papel de agente comunitário de saúde, formação de multiplicador para promoção de saúde. Quer dizer, acho que a gente pode imaginar na saúde muitas outras formas. Quem quiser contribui, não é, com novas formas, escreve no chat para a gente poder ter um panorama do que está sendo feito. Na Revista Brasileira de Psicodrama tem muitos ligados à saúde, tanto que a revista foi classificada pelo Qualis, tanto em saúde coletiva como em enfermagem, pela quantidade de intervenções usando o psicodrama na promoção de saúde. Daí, na educação, né, a qualificação de educadores, qualificação das equipes, articulação da equipe de educadores com a rede municipal de infância e juventude, desenvolvimento de recursos pedagógicos, diagnósticos e avaliações de conteúdo, quer dizer, para falar de algumas, né? Nas políticas públicas, toda a parte de promoção de desenvolvimento sustentável das comunidades, através do levantamento de soluções reais e práticas para as questões abordadas. Acho que esse é como a Marlene falou, do enriquecimento do psicodrama no trabalho com as políticas públicas. O uso dos recursos locais é algo que surpreende muito em outros países e que para nós é algo absolutamente natural e conhecido. A promoção da cidadania social em populações excluídas, dos direitos humanos básicos, formação de agentes multiplicadores, qualificação dos membros do Conselho de Infância e Direitos da Juventude e muitas outras práticas. Nas organizações, a qualificação de profissionais de grupos de diferentes áreas, qualificação para novas abordagens, para recrutamento e seleção, desenvolvimento interpessoal, gerencial, de equipe, pesquisa de clima organizacional para lidar com conflitos em equipes de trabalho, gestão de desempenho, para negociação, acompanhamento, avaliação de desempenho, reajuste ao trabalho de profissionais com LER e outras patologias relacionadas à atividade profissional. Quer dizer, aqui, então, panorama de diferentes práticas. Eu não poderia deixar de falar da Revista Brasileira de Psicodrama, que tem uma avaliação hoje excelente, A4, no Qualis, e que é onde tem muitos desses artigos publicados. Para a gente ter uma ideia, eu peguei alguns dias uma página em que aqui vocês podem ver todas essas bolinhas vermelhas e em laranja de acessos aos artigos publicados na revista que atingem praticamente o mundo todo, claro que com uma predominância de brasileiros, mas na Europa um número grande, até mesmo na Austrália, na África, quer dizer, o mundo todo, de alguma maneira, interessado no psicodrama brasileiro. E, para finalizar, então, uma imagem aqui do Aprender Vivo, que é uma grande satisfação ter podido falar com vocês sobre isso. Então... Eu queria trazer, Elô, mais uma questão que é assim, exatamente, né, em função do psicodrama e do pensamento sistêmico serem duas ferramentas de trabalho para os sistemas humanos, é que nós, enquanto Aprender Vivo, criamos, então, um curso de especialização
que vai exatamente preparar os alunos para que eles possam usar essas duas ferramentas, ou ao mesmo tempo, ou cada uma separadamente, é claro, vai depender do tipo de atendimento, de proposta, né, de trabalho que cada um tem, mas a ideia de trazer, né, para que os alunos pudessem ter esse casamento que foi feito há tantos anos atrás, né, entre o psicodrama e o pensamento sistêmico, com a mudança dos paradigmas e o entendimento cada vez mais, né, de como utilizar hoje todo esse arsenal, né, que a gente construiu do psicodrama ao longo do tempo, que os alunos pudessem fazer, né, essa conexão entre as duas abordagens e pudessem ter, então, desenvolver, então, novas e criar novas práticas, né, que seriam novos modos de intervir nos grupos, nas famílias e para os indivíduos. Então, o Aprender Vivo tem essa proposta e tudo que nós fazemos no Aprender Vivo está conectado nessa possibilidade de fertilização de várias teorias que podem juntas contribuir cada vez mais para a preparação do profissional e também para o favorecimento daquele que está recebendo, né, ou quer seja terapeuticamente, ou quer seja socioterapeuticamente, né, psicossocialmente, os trabalhos com os quais os profissionais fazem. E é muito importante a gente falar, né, desse grupo que nós estamos trabalhando já no Aprender Vivo, que é o grupo que está fazendo a formação, e na supervisão a gente tem visto a quantidade de experiências diferentes que cada pessoa traz do seu trabalho e da influência que essas duas abordagens têm feito já nos trabalhos dessas pessoas. Então, só para contar um pouco isso, que eu acho que seria importante trazer, né, o desenvolvimento desse grupo e o quanto esse grupo está cada vez mais podendo entender como que essas duas teorias se imbricam, né? Então, a Helenice e a Séries contribuíram também com experiências aqui no chat. Se alguém mais quiser contribuir, eu acho que é importante a gente fazer um mapeamento da atualidade, do início do segundo século, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nós estamos quase encerrando, mas gostaríamos de saber se querem fazer mais algum comentário, trazer alguma contribuição. Como comentário, eu fico muito feliz dessa iniciativa dessa escola à distância. Eu acho que é genial abrir novos espaços e com essa possibilidade do ensino à distância, porque eu sinto que não digo nem no século XXI, eu acho que nestes últimos 2 anos é o grande lugar de fertilizar e de brotar a verdadeira vocação da origem do psicodrama. Então, eu fico feliz porque aqui eu senti que tem pessoas que estão tendo contato pela primeira vez e dessa abertura. E acho que também a gente até precisa de uma nova contundência, sabe? Porque o psicodrama, contudo, vocês trouxeram a diversidade que ele assumiu e que a gente pode ver aí nos diversos trabalhos de congressos, mas eu acho que ainda assim o trabalho da Marlene em Brasília, os trabalhos dos psicodramas públicos, alguns trabalhos institucionais ainda são uma minoria perto da demanda, né? Então, eu sinto que essa iniciativa de vocês vai despertar possibilidades e, sim, uma necessidade de contundência. A gente tem que se impor em alguns momentos para influenciar políticas públicas, a inclusão efetiva da ecologia como uma relação sistêmica fundamental à vida, né?
mas eu já falei muito. Então, gratidão, gente. A Selma ergueu a mão. Você quer falar, Selma? Você está sem microfone. Precisa abrir o microfone. Pronto. Eu continuo ainda apanhando aqui, mas insistindo, né? Assim, essa apresentação, né, a importância, né, que você está trazendo, que vocês, né, no Aprender Vivo, que eu ri muito, né, no dia que eu me apresentei com o título, né, que a Ana Maria ligou lá de Manaus, convidando não sei o quê e tal. E aí eu digo, nós só estamos vivos, né? Diante dessa pandemia, como nós estamos vivendo, a gente só estava, adorei o título, Aprender Vivo, né? E eu acho que a gente precisa ser ousado, sabe, Heloísa? Diante dessas políticas públicas, eu vendo Moreno assim, com aquela postura firme, vigorosa, eu acho que passa uma energia para a gente, porque eu acredito que as mudanças se fazem através de interações e de muita firmeza na proposta, na meta, nas metas, a pessoa focalizada para onde quer chegar. Porque desafios são muitos. E acho que nós não podemos nos intimidar pelo que nós estamos vendo aí, né, do ponto de vista político, que ninguém fala aqui, eu acho ótimo, porque eu acho que é estratégia mesmo. Pois é isso, mas o que eu quero dizer é que precisa dessa imponência. Eu queria tratar imponência. Tá ótimo, Selma. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Alguém mais quer falar? Enquanto vocês pensam, eu só queria compartilhar um pouco que eu estou vendo a Leonídia ali, e a equipe lá da ASBAP, que é a associação lá de Salvador, na Bahia, eles participaram ativamente de um livro, até o Jorge participou como co-organizador, de um livro que a gente publicou sobre psicodrama e neurociência, já há 12 anos, acho, em 2008. Né? Então, acho que eles têm um psicodrama diferente, então gostoso te ver aí, Leonídia. Mas eu lembrei... Gostaria mais de fazer uma pergunta. Desculpa, Leonídia, depois eu faço. Em termos de movimento assim atual, eu lembrei desse impulso que Maria Célia está dando para as questões raciais, né? Trazendo o etnodrama de volta, deixando ele vivo, né? Porque é um trabalho que Moreno iniciou no século passado. Tem também o trabalho de Elisete Garcia com o Tatadrama, né? Que é um trabalho bem interessante e que também atinge o nível social, porque ela trabalha com essa confecção das mulheres são mulheres lá do Crato, né? Que produzem esse material. Do pé de manga. Do pé de manga, isso, do pé de manga. Então, trouxe um desenvolvimento social muito grande para essas bonecas, para essas mulheres. E o movimento social, eu entendo como um movimento social de sustentabilidade, né? Sim, com certeza. Agora, muita gente trabalhando também com bonecos, não é? Então, isso também vai movimentar. Movimenta, de alguma forma, a economia e até dá umas brigas, assim, quem confecciona melhor os bonecos, como são esses bonecos, quem é que vai produzir os bonecos, quem é que vai fazer para a gente não usar o industrializado, né? E acho que agora, com o advento do psicodrama online, né? Que Moreno já preconizava naquela época,
e a gente agora utiliza todo o tempo, então a gente tem utilizado bastante dos bonecos, né? Os bonecos têm sido uma grande ferramenta, um grande instrumento para o nosso trabalho, né? Muito E faz um efeito enorme, sabia? Um bom efeito, né? Eu sei que eu estou trabalhando com imagodrama, exatamente usando os bonecos para substituir as pessoas, não é? E eles substituem também, representam as emoções diferentes e tudo mais, porque eles são expressivos também. Mas aí, assim, tem outra coisa em relação a isso, que é eu me perdi aqui. Você falou, eu me lembrei, e depois me esqueci de novo. Se eu lembrar, se der tempo, eu falo. Tá bom. Você ia fazer uma pergunta, Helenice? Sobre o curso que vocês estão oferecendo pela Escola Viva, ele é 100% online, né, Heloísa e Marlene? Sim. Ele tem uma parte também, assim, ele tem as aulas que são ao vivo, né? Tem o professor, junto com os alunos, no sábado, que faz essa parte mais teórica, né? da formação, e tem depois as supervisões, que também tem o professor junto para fazer as supervisões do aluno, que está lá também com eles, que acontecem toda segunda-feira, e tem as lives, que são esse movimento da comunidade de aprendizagem, onde a gente vai trazendo diversas possibilidades para os alunos veicular diferentes temas, diferentes abordagens, diferentes população, né? E também reunir com os alunos de vez em quando para saber como eles estão, que perguntas eles querem fazer, como que está o andamento do curso, né? Então, isso tudo vai acontecer aqui nessa comunidade de aprendizagem. Então, e tem também uma parte, é isso que eu falei tudo isso para dizer que tem uma parte que é só gravada, que são algumas horas, que os alunos podem escolher qualquer um dos cursos do Aprender Vivo, que está lá na plataforma Moodle, para ele complementar a carga horária, que é um número de horas bem menor, né? Mas porque ele pode complementar. E todos os cursos que estão lá, eles são complementares mesmo, porque vai trazer uma temática e uma prática com uma população diferente, com um aspecto diferente, um tema diferente. Então, é um formato híbrido, né? Na verdade, tem presencial e tá. Isso. É porque a gente, o método de ação no psicodrama, né, na pandemia, tudo virtual, a gente fica limitado, né? Eu assisti seu vídeo outro dia do não, como que é o nome mesmo? Desculpe. Imagodrama. Faltou Imagodrama. Imagodrama. Os bonecos, de fato, substituem, mas assim, não há interação direta, né? E fica bem mais pobre, né, Helenice? Eu me lembrei agora. Essencialmente é tão melhor, não é mesmo? O imagodrama ajuda, né? O tatadrama também ajuda, mas a interação da gente, né, com o paciente ou com o aluno em formação fica bem mais limitada mesmo. Isso que você falou me chamou muita atenção. Claro, já vi esses filmes do Moreno não sei quantas vezes, mas eu acho que exatamente porque a gente está à distância do nosso protagonista, no caso, né? Eu fiquei vendo o quanto é importante a gente chegar perto do nosso protagonista, do nosso cliente, daquela pessoa com a qual a gente está trabalhando, né? O quanto isso faz uma enorme diferença. E aí eu fiquei pensando, a gente não pode, nesse momento, chegar perto, né? Então, deu até arrepio. Fazia, né? Pega no braço, encosta, fica ali, né? Aquilo é uma coisa... Isso é o mais importante, né, do psicodrama, na verdade. Mas temos que lidar com isso. Pessoal, então, um agradecimento enorme pela presença de vocês. E voltem, não é? Terça-feira próxima vai ter um sociodrama, vocês vão receber aí os posts, visitem o website do Aprender Vivo para acompanhar a programação e assistirem também esse sociodrama da próxima
terça-feira, tá bom? Então, ok. Tchau, pessoal. Tchau. Bye, bye para todos. Tchau. Um abraço. Valeu. Até breve. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui como é que eu saio.